Marcando o início do processo de construção da Estratégia para o Turismo 2027, vamos ouvir Luís Araújo, Presidente do Turismo de Portugal. Senhor Ministro da Economia, Senhora Presidente da Câmara, Senhora Secretária de Estado, minhas senhoras e meus senhores, aquilo que vamos aqui fazer hoje é o início de um debate sobre um setor tão importante para todos nós. O turismo em Portugal é hoje, sem dúvida alguma, um setor estratégico para o país. Aquilo que vamos fazer é mostrar-vos onde estamos e para onde queremos ir. E para isso proponho-vos ver um pequeno vídeo sobre um breve diagnóstico relativamente à atividade turística no nosso país. Portugal tem hoje um lugar de destaque no turismo internacional, sendo considerado o 15º destino mais competitivo do mundo. O turismo representa 15,3% das exportações nacionais. Nos últimos 10 anos, as receitas turísticas cresceram em média 6,2% ao ano e as dormidas tiveram um crescimento médio de 3,3%. Em 2015, o RevPAR foi de 37,8 euros, o que é ainda um valor baixo. Mantemos uma sazonalidade elevada e uma baixa permanência média dos visitantes. É certo que a capacidade de alojamento aumentou, que é maior a qualificação e a oferta de hotéis de 4 e 5 estrelas. Também se verifica uma evolução de novas formas de alojamento e de novas atividades de animação turística. Os recursos turísticos, como o património cultural e natural, estão mais qualificados e dispomos de melhores infraestruturas. E os números provam que somos cada vez mais procurados. É notório o aumento de passageiros de voos internacionais e de ligações aéreas para Portugal. Mas também temos empresas descapitalizadas, baixos níveis de instrução nos profissionais de turismo, estagnação no emprego. Mantêm-se os baixos salários e permanecem as assimetrias regionais. A importância económica e social do turismo no país, a par de uma conjuntura em mudança e de um contexto internacional cada vez mais competitivo, impõem a criação de uma estratégia partilhada para o turismo em Portugal, que combina uma visão de longo prazo com uma ação no presente e que assegure estabilidade nas políticas públicas para o turismo. Precisamos de uma estratégia participada, com o envolvimento de todos, centrada nas pessoas, nos turistas, nos profissionais, nos portugueses. Uma estratégia que interessa aos portugueses. Que precisa do seu espírito crítico, criativo, empreendedor, da sua capacidade de surpreender e fazer diferente. Para construirmos juntos o turismo que queremos para Portugal nos próximos 10 anos. Feito este diagnóstico, cabe-me a mim iniciar este debate com alguns dos desafios que se colocam ao setor no nosso país. Porque esta estratégia é precisamente isso. É discutir os desafios, é encontrar soluções, é pensar onde é que queremos estar em 2027. Os números são bons, estamos em clara curva ascendente, mas temos de estar preparados para o futuro. Temos de enfrentar os desafios se queremos ser mais competitivos. E nós identificamos 10 desafios. 10 desafios para uma estratégia há 10 anos. O primeiro é claro, as pessoas. O rendimento médio anual dos trabalhadores é baixo. O rendimento médio anual dos trabalhadores da hotelaria e restauração é 37% inferior ao do conjunto da economia. Queremos, por isso, um aumento da população empregada no turismo e um aumento desses níveis de rendimento. Como fazer que os recursos humanos no setor do turismo sejam cada vez mais valorizados? Este é claramente um desafio prioritário para o país, em nossa opinião. Um segundo desafio tem a ver com a coesão. Eu peço desculpa, mas isto não anda bem. 71% das dormidas no país encontram-se em 3 regiões, isto de acordo com dados de 2015. 90% das dormidas no continente concentram-se no litoral. Como levar esta população turística para o interior do país? Como reduzir as assimetrias regionais? Esta é uma prioridade que nós claramente identificamos e queremos
analisar em profundidade e direcionar algumas políticas relativamente a isto. Um terceiro desafio tem a ver com o crescimento, o crescer em valor. Relevante é crescer em valor, na diária média, nas receitas turísticas. Como agregar valor ao negócio e aumentar a rentabilidade das empresas. Como proporcionar condições aos empresários do turismo que tanto fazem por este setor, para que tenham mais dividendos, para que possam melhorar o seu produto, para que possam melhorar a sua promoção. Um quarto desafio tem a ver com a sazonalidade. Este sim, um desafio tão característico de determinadas regiões do país, e principalmente do Algarve. Nos últimos 10 anos, a taxa média anual de sazonalidade aumentou de 37% para 39%. Como estimular a procura de todo o ano? O que é que precisamos de fazer? O que é que precisamos para motivar a promoção, ou tem a ver com a oferta que é dada nestas regiões? É isto que queremos ver discutido, é isto que queremos ver debatido e tentar encontrar algumas respostas relativamente a esta situação. Um quinto desafio tem a ver com as acessibilidades. É claro que houve um crescimento do fluxo de passageiros de voos internacionais e de ligações aéreas a partir de Portugal, mas Portugal continua a ser um país periférico. Precisamos de ter mais ligações e ter ligações sustentáveis ao longo do ano. Como podemos chegar a novos mercados? Como chegar à China? Como chegar à Austrália? Como chegar a outros destinos que são importantes, que têm curiosidade pelo nosso país e de que maneira é que os conseguimos trazer até Portugal? Um sexto desafio tem a ver com a procura. Sabemos todos da alteração do perfil do turista, mais informado e exigente, de todas as faixas etárias, e aqui saliento o crescimento do turismo sénior, um turista que dá crescente importância à saúde e aos hábitos saudáveis, que combina cada vez mais as férias com os negócios. Como analisar esta procura? Como dar resposta do ponto de vista da oferta, da promoção, dos serviços que são prestados no nosso país? Sétimo ponto e sétimo desafio, a inovação. Estimular a inovação e o empreendedorismo. É fundamental trazer as economias para o turismo, as empresas para a economia digital, mas mais fundamental ainda é estimular o empreendedorismo. Daí a importância do papel das startups num novo universo de produtos e serviços. Como promover, estimular e disseminar estes conhecimentos em rede. Um oitavo desafio tem a ver com a sustentabilidade. 2 dos ativos turísticos mais importantes do país são o património natural e cultural. 22% do nosso território nacional está incluído na rede Natura 2000, o que torna Portugal um dos países mais ambiciosos na proteção da biodiversidade. E temos mais de 900 anos de história. O desafio é como tornar a experiência dos turistas no património e na natureza mais rica e sustentável. Como fazê-los fruir por todos. Como melhorar a experiência destes 900 anos de história, do qual este convento é um belo exemplo, com o recurso às novas tecnologias. Nono desafio, simplificação. Através do programa Simplex+, pretende-se o desenvolvimento de iniciativas que visem a simplificação e desburocratização de projetos de investimento, incluindo do turismo. Mas há um desafio adicional. Como é que simplificamos a linguagem? Como é que simplificamos os procedimentos? Como é que chegamos a mais gente explicando-nos o que é o turismo, o que podem ganhar com o turismo e de que maneira é que nós conseguimos apoiar esse crescimento? Um décimo desafio, e este é o último desafio identificado pelo Turismo Portugal, que mais uma vez, volto a repetir, está aberto à discussão, é relativamente ao investimento. Importa garantir recursos e assegurar a sua adequada aplicação. Falamos dos financiamentos comunitários, para que estes sejam aplicados de acordo com as orientações estratégicas do turismo, contrariando a lógica de apoios avulsos. Importa enfrentar e encontrar solução para a dramática descapitalização das empresas. Este é um desafio fundamental na estratégia de turismo até 2027. Em suma, estes são os desafios que enfrentamos e que queremos ver debatidos. Por isso, tomamos a iniciativa de propor para discussão pública alguns ativos estratégicos
e eixos prioritários, que vos serão agora apresentados pelo Nuno Fazenda, diretor responsável pelo Departamento de Estratégia do Turismo de Portugal. O verdadeiro debate começa aqui e agora, por um turismo e um Portugal mais competitivo, com as ideias e a ajuda de todas e de todos. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Na pessoa do Sr. Ministro e na pessoa da Sra. Secretária de Estado, cumprimento todos os presentes. Aquilo que irei agora partilhar convosco, em cerca de 8, 10 minutos no máximo, são apenas algumas das linhas gerais daquilo que é o documento que está para consulta pública, que está online e que, portanto, esta apresentação apenas é um resumo dessas linhas gerais e do processo que agora se inicia em termos de construção da Estratégia para o Turismo até 2027. E este documento da Estratégia para o Turismo 2027, sumariamente, contempla 4 grandes campos. Um diagnóstico sobre o turismo nos últimos 10 anos, cujo vídeo foi apresentado anteriormente e que apresenta com detalhe o diagnóstico de 2005 a 2015, com dados consolidados, e que analisa desde a oferta, à procura, às empresas, aos recursos humanos e, portanto, permite um retrato do turismo do país nos últimos 10 anos. E que culmina com uma análise sistematizada dos grandes desafios que o Sr. Presidente do Turismo de Portugal nos apresentou agora, que estes desafios são os que marcam toda a estratégia que traduzimos no documento que disse que está online. Esse referencial estratégico, esse capítulo, define os pilares ou os princípios para uma visão, que ainda não está definida, que se pretende debater com todos. Define também os indicadores das metas, porque também consideramos que o documento deve ter metas, não se pode gerir aquilo que não é medido e, portanto, tem que-se também aqui incluir metas concretas e também, de facto, os ativos estratégicos e os eixos prioritários de intervenção. E, por fim, um modelo de gestão e monitorização, porque também importa que, de facto, as estratégias sejam monitorizadas e que sejam prestadas contas do grau de implementação dessa estratégia. E é esse o caminho, são estes os grandes capítulos, se assim quisermos, deste documento. Deixo-vos, portanto, agora alguns dos apontamentos que estão dentro deste documento. E um dos aspectos que consideramos relevante é o foco em ativos estratégicos, para evitar a dispersão, para evitar que se vai a todas. E o que se pretendeu aqui com este documento estratégico foi a identificação de 10 ativos estratégicos para uma estratégia a 10 anos. Desde logo, ativos diferenciadores, que são aqueles que são intrínsecos ao território, são aqueles que nos distinguem dos demais, são aqueles que não são imitáveis lá fora e que têm que ver com os nossos ativos específicos de Portugal. Desde logo, o clima e a luz, portanto, e é conhecido o clima e a luz de Portugal do ponto de vista de um clima mediterrâneo, embora este mês de abril e maio, é certo, não é muito reflexo disto que eu estou a dizer, mas de facto é um dos ativos que identificamos e que vários estudos demonstram. A história e a cultura, conforme o Sr. Presidente falou, estamos a falar de um património, de uma história com mais de 900 anos, estamos a falar de património mundial e esse património é também um dos principais ativos do país. O mar na perspectiva de que estamos a falar de uma costa que permite não só a prática de esportes náuticos, onde se inclui aqui o surf, por exemplo, onde somos o destino europeu com maior relevância em termos de surf, onde falamos de praias de excelência e por isso o mar aqui também nesta agenda, nesta estratégia. A natureza e biodiversidade, já foram referidos os 22% da rede Natura, os parques naturais, a rede de áreas protegidas e que muitas delas localizadas em áreas do interior e aqui também a sermos consequentes com a opção de política que há pouco foi referida pela Sra. Secretária de Estado, de contribuir também para atenuar as assimetrias regionais onde estes bens, onde estes ativos se situam. E, por último, um quinto ativo diferenciador tem que ver com o elemento água. É um elemento único, diferenciador, que se localiza, na sua maioria, também em territórios do interior. Basta pensar na Albufeira do Azibo, onde está o Geoparque, basta pensar, por exemplo, no Rio Douro, no Douro Internacional, pensar também nas lagoas da Serra da Estrela, a Lagoa Comprida, e até aqui também, na região onde nos encontramos, da própria Albufeira de Castelo de Bode, onde foi realizado no último ano, portanto, o Campeonato Mundial do Wakeboard. E, portanto, estes ativos como a água são ativos que também por si podem contribuir para o desenvolvimento turístico. Não basta no discurso, importa também sermos consequentes na estratégia e foi isso que fizemos ao traduzir este ativo diferenciador.
Depois temos os ativos qualificadores. São aqueles que têm uma dupla perspectiva. Por um lado, aqueles que enriquecem a experiência turística, e aqui inclui-se a gastronomia e vinhos, como um ativo claramente qualificador que enriquece a experiência de quem nos visita, e os eventos artístico-culturais, onde se inclui, nomeadamente, os eventos religiosos, também os eventos dos festivais musicais e também, uma vez mais, citando aqui o caso de Tomar, a festa dos tabuleiros de Tomar, que também é um exemplo de como isso contribui para a dinamização do turismo nos territórios do interior. Depois temos os ativos emergentes, o bem-estar, onde se combina aqui saúde, bem-estar e atividades ao ar livre como um ativo emergente e que vai ao encontro também daquilo que são as tendências da procura e também aqui sinalizado. Por fim, living, viver em Portugal, porque de facto temos assistido que várias pessoas têm escolhido Portugal para viver, escolhido Portugal para estudar e escolhido Portugal para trabalhar. E nessa dimensão, o viver em Portugal é também um ativo que tem vindo a crescer e também aqui inscrito como um ativo emergente que começa a ter reconhecimento internacional e que importa também desenvolver. E, por fim, o ativo único e transversal, as pessoas. Não é mero marketing, é algo que nos caracteriza enquanto povo, a capacidade de receber genuinamente, de receber bem, e por isso também se incluiu este ativo único de natureza transversal. Se, por um lado, temos foco em ativos estratégicos, também definimos prioridades, eixos estratégicos e linhas de atuação prioritária. Um primeiro eixo tem que ver com o território, valorizar o território. Isto é, aquilo que é a base de sustentação da atividade turística. Estamos a falar da valorização do património histórico-cultural, das áreas protegidas, dos centros urbanos, dos centros históricos, mas, para além de valorizar aquilo que é a base da sustentabilidade da atividade turística, também, como disse o Sr. Presidente do Turismo de Portugal, criar conteúdos que enriqueçam a experiência turística. Temos que ter património vivo, património que sirva também à procura turística. Numa segundo eixo prioritário, impulsionar a economia. Vimos que a capitalização das empresas é uma medida prioritária. Aliás, o Turismo de Portugal celebrou recentemente protocolos bancários que visa precisamente ir ao encontro desta debilidade. Também a redução dos custos de contexto, a medida governativa de redução do IVA da restauração foi uma medida nesse caminho da redução dos custos de contexto, da mesma forma que simplificação e desburocratização vai ao encontro daquilo que são medidas inscritas no Simplex Mais para este âmbito. Estimular a economia circular no turismo, isto tem que ver com a fiscalidade verde e que tem que ver com aquilo que são os ecolabels e a dimensão da sustentabilidade ambiental nas empresas. E estas são algumas das medidas que depois, mais em detalhe, podem encontrar no documento. E podemos ter território valorizado, podemos ter economias mais capitalizadas como desejamos, mas há um outro aspecto muito relevante e que tem que ver com o conhecimento e com os recursos humanos. Porque, na verdade, de facto, não há desenvolvimento sem conhecimento. E também não há desenvolvimento turístico sem pessoas qualificadas, sobretudo quando falamos de uma indústria, isto com aspas, que se caracteriza de pessoas para pessoas. E nessa dimensão, valorizar os profissionais do turismo é uma prioridade que também aqui está inscrita, porque, como foi referido, os salários dos trabalhadores da hotelaria e restauração são 37% mais baixos do conjunto da economia. E esta é uma dimensão que tem que ser aqui inscrita. Aprofundar a investigação e desenvolvimento em turismo e assegurar a sua transferência das universidades para as empresas e também difundir os conhecimentos para os agentes do turismo. E nesta medida, o Travel BI, que já foi apresentado, também vai ao encontro desta dimensão. Por fim, gerar conectividade, captar e reforçar rotas aéreas, afirmar Portugal como um Smart Destination, e aqui estamos a falar, por exemplo, de digitalizar a oferta turística, de a tornar disponível para quem nos visita e também posicionar Portugal como um hub europeu para os países da América do Norte e Sul e como um home port de cruzeiros. E, por fim, no último eixo, tem que ver com projetar Portugal. Projetar lá fora, reforçar a internacionalização, mas também promover e projetar cá dentro através da dinamização do turismo interno. E estas são algumas das medidas que também aqui temos, ou linhas de atuação prioritária, no eixo projetar Portugal. Para concluir, temos estes 5 eixos prioritários e, de facto, como o próprio vídeo também ilustrou, temos as pessoas no centro da estratégia do turismo, as pessoas numa tripla hélice, assim quisermos, os residentes, os visitantes e os profissionais do turismo. Este é, portanto, o mote desta estratégia que, repito, está em construção. E em construção, e este é o último slide, que prevê o envolvimento dos vários atores.
Propõe-se a elaboração de laboratórios estratégicos de turismo, laboratórios territoriais, onde se pretende discutir em todas as regiões do país, porque o turismo no país não é plano, as prioridades diferem de região para região e por isso queremos discutir com as diferentes regiões as prioridades e os desafios que se colocam em cada uma delas. São laboratórios que agora se vão dar início e são laboratórios que, não deixando o Turismo de Portugal ter um papel, serão conduzidos, em todo o caso, por uma entidade externa para também, com isenção e com parcialidade, recolher todos os contributos dos diversos atores para chegarem ao Turismo de Portugal e os considerar naquilo que será a reflexão e o trabalho final da estratégia do Turismo 2027. Por outro lado, também olhar para as plataformas tecnológicas. O Visit Portugal tem cerca de 6,5 milhões de visitantes registados no ano que passou. Ora, importa olhar para aquilo que foram os conteúdos mais procurados por esses visitantes. Importa perceber o que é que esses turistas nos disseram. E no Facebook tem cerca de 1 milhão de fãs. Ora, importa perguntar a esses turistas em concreto o que é que lhes agradou e o que é que podemos melhorar na área do turismo e para a estratégia do futuro. E temos também um website, que é a T27, onde podem consultar os documentos e onde procuraremos interagir com a sociedade civil em geral. Por fim, também um elemento que se aqui considera inovador é ouvir também quem ouve, quem vende a nossa procura, quem a distribui através de focos grupos em mercados internacionais. Seja Espanha, Inglaterra, ouvir as companhias aéreas, os operadores, para percebermos em concreto aquilo que podemos melhorar em matéria de turismo. E por isso temos não só as instituições públicas e privadas nos laboratórios, temos os cidadãos, temos a procura ouvindo os turistas e temos também quem distribui e quem vende a nossa oferta turística, porque verdadeiramente o que pretendemos é ouvir, envolver e planear com. Não planear para, mas planear com os diversos agentes. São estas as notas que queria partilhar convosco e dar-vos conta que, naturalmente, este é um ponto de partida que agora se inicia. Procuramos fazer o trabalho de casa e, com humildade, deixar agora à consideração de todos para darem os contributos e agradecer a vossa atenção. Muito obrigado.